minutos. Hoje nós vamos falar sobre um outro filósofo da escola física, tá mais ou menos na linha dos atomistas, né? Como estava o anterior que a gente viu. E hoje nós vamos falar do Anaxágoras e Clasômenes, né? Nós falamos do Empédocles da semana passada, e o Empédocles com a ideia das raízes, né? Como arquê, como fundamentos para a realidade. O que são as raízes? São os quatro elementos da natureza lá, né? O fogo, ar, terra e água, que dariam origem a todas as coisas, né? E aí então ele tem lá toda aquela teologia também dele, né? E, trabalhando com o conceito de ser parmesiano, né? De ser dos aleatos. O Anaxágoras ele vai mais ou menos na mesma caminhada, ele é posterior, né? Já vai vendo isso, né? Ele é posterior ao Empédocles e ele é mais importante talvez porque ele foi o primeiro filósofo a montar uma escola filosófica em Atenas. A gente não sabe como era o nome dessa escola filosófica, sabemos só que ele é o fundador dela. E outras duas escolas muito famosas de Atenas, né? Vão ser várias, né? Mas as duas mais famosas serão a escola de Platão e a escola de Aristóteles, né? A escola de Platão chamava-se Academia, porque ela foi construída, né? Ela ficava situada nas terras, né? Um espaço lá que foi cedido por um certo Academos, né? Daí vem o termo academia. E a escola de Aristóteles, que chamava-se Liceu, pela mesma razão, né? Então Aristóteles ele vai pegar esse espaço, né, para poder fazer a escola dele lá, esse espaço que pertencia a esse cara chamado Liceu, então vai ficar ali as duas escolas. O Anaxágoras não tem, a gente sabe que ele montou uma escola lá, mas a gente não sabe qual era o nome da escola que ele montou lá, né? E possivelmente essa escola ela não continua existindo, né? Não foi bem sucedido. Nós vamos ver que ele também foi... Bom, deixa eu já falar daqui a pouco. Bom, ele morre com 71 anos, né? Os principais interesses, né, as principais noções, né, que a gente vai derivar do pensamento do Anaxágoras é a noção de nous. Nous é a noção grega de inteligência. Isso aqui é bem importante, a gente vai ver ele já avançando um pouco mais nas considerações sobre a teologia, e sobre a teologia, uma teologia monoteísta, né? E sobre a Via Láctea, ou seja, sobre os planetas, né? Nosso sistema, nossa galáxia, vamos dizer assim. Os gregos tinham esse nome Via Láctea, né? Ele tem esse nome por quê? Né? Porque os gregos acreditavam que Hera, né, a rainha dos deuses, né, a esposa de Zeus, um dia estava amamentando Hércules, né, que era o filho de Zeus, o bastardo de Zeus. E aí o Hércules acho que teria mordido o seio da Hera, e aí ela teria tirado ele do seio rapidamente assim, mas teria jorrado um pouco de leite do seio dela, e esse pouco de leite formou aquilo que nós chamamos de Via Láctea. Por isso tem esse nome, né? Láctea vem de leite, né? Ou seja, o caminho do leite. Daí vem o termo, né? A palavra no grego. Mas a principal teoria, vamos dizer assim, o principal elemento novo, né, contributivo do Anaxágoras para a filosofia é a noção, o conceito de homeomerias. Homeomerias. Que agora sim... Oi? Não? Que agora sim nós estamos chegando mais perto, cada vez mais perto, da ideia do átomo. Pelo menos no conceito grego de átomo. Ele foi influenciado, aliás, foram influenciados por ele, né? O Arquelau de Atenas, nós vamos vê-lo mais para frente também. Ele é um filósofo físico. Quando eu falo filósofo físico, que está estudando, né, as relações da física da movimento, causa, consequência e tal. E o Péricles é bem famoso, né? Não é o cantor de pagode,
o Péricles é um dos maiores governantes que a Grécia já teve. Então, quer dizer, o Anaxágoras ser o professor, né, ser o discipulador de Péricles, Péricles é uma grande coisa, né, assim, para o mundo antigo. Elementos biográficos. Né? Então, ele fundou a primeira escola filosófica de Atenas, né, na própria cidade de Atenas. Isso o Giovanni Reale vai dizer, então, logo ele deve ser atribuído a ele, né, o início de uma reflexão mais sistemática que foi se desenvolvendo em Atenas e que tornou essa cidade, posteriormente, né, uma cidade modelo, vamos dizer assim, para a filosofia. Era protegido de Péricles, como eu já acabei de falar, também era seu discípulo. Foi acusado de impiedade. E aí, por isso, ele foi banido de Atenas e foi para a cidade de Lampsato, onde ele também teria fundado uma escola e lá ele teria feito uma fama assim maior, né, do que ele teria feito em Atenas. O que é a acusação de impiedade, que essa nos interessa um pouco? Né? Existe um livro do Platão chamado Eutífron. Né? Esse é o primeiro livro, seria o primeiro livro em ordem cronológica do Platão. É um livro ainda que tem muita influência do Sócrates. Então, a gente geralmente divide o Platão em três fases. Né? A fase mais nova dele, né? Mais jovem, que é a fase socrática, a fase do meio, né? Onde ele vai cada vez mais se afastando não, mas amadurecendo o pensamento dele, e a fase final da vida dele, que é uma fase onde ele tem ideias próprias, né? Não só mais as ideias de Sócrates, mas ele vai além, construindo seu sistema filosófico, né? sua interpretação filosófica. No Eutífron, que é a primeira obra do Platão, uma obra socrática, né? Esse livro tem também o nome em português de Da Piedade. Você vai encontrar, né? Eutífron, e aí embaixo, Da Piedade. É um segundo nome. Que é um livro, que é um diálogo de Platão, Sócrates com Eutífron, sobre como é que se deve se comportar diante dos deuses. O Eutífron, né? Ele se dizia uma pessoa muito piedosa, e o Sócrates, então, vai questionar a piedade dele para ver se ela era uma piedade racional, né? Uma piedade lógica. E para Sócrates, nenhuma religião ela deveria ser fundamentada na fé. A fé é algo que não existe, né, no horizonte filosófico socrático, nem platônico e nem aristotélico. A fé é um atributo, vamos dizer assim, do crente. Né? A religião que Sócrates vai proclamar, que é que nós podemos dizer assim, né, esse elemento religioso é um elemento racional. A cidade de Atenas, né, as cidades gregas no geral, elas tinham uma divindade que funcionava como se fosse uma patrono, né, patrono da cidade. Lá em Esparta era o deus da guerra, né, o Ares. Lá em Mileto era, sei lá, né, não sei qual era o deus lá, mas podia ser Artemis, né. Lá em Atenas era Atena, né. A outra cidade era Poseidon. Cada cidade tinha uma divindade que servia como se fosse assim, né, a protetora da cidade, mas havia também outros templos a outros deuses que não poderiam ser negligenciados, porque esses outros deuses cuidavam, né, de outras áreas da vida. Então tem o deus que cuida da fertilidade, tem o deus que cuida da caça, tem o deus que cuida da arte, tem o deus que cuida das mensagens, né, e tudo mais. Então você tem lá um templo maior, geralmente, templo Atena, e você tem templos menores, né, que eram templos dedicados a vários desses deuses. Não vou dizer que são deuses menores, mas são os deuses que não é o deus da cidade. Se você, e aqui vem o ponto, né, que eu quero colocar, se você questiona esses deuses da cidade, você incorre num crime. Crime como se fosse, sei lá, matar alguém, como se fosse você depredar patrimônio público, como se fosse um crime
contra a cidade, né? De maneira assim, vai lá que esse Deus aí, ele se zanga com você, e aí, para te punir, ele pune a cidade toda, né? Então, havia uma crença bem estabelecida de que era perigoso, né? Você não se comportar de acordo com a religião pública de Atenas. Isso perdurou, hein, Ozaki? Isso perdurou, inclusive, no período da Igreja Católica, não perdurou? Da Igreja Católica Romana, que apesar de ter o rei e de ter o Papa, se o Papa dissesse, vou excomungar o rei perdia poder nenhum, porque os governados ali acreditavam que o rei estava sem uma proteção, não tinha isso também? Olha, mais ou menos, né? Assim, aí é uma questão de alianças e tensões, né? Mas, assim, até a maior parte dos reis não podia se dar ao luxo de perder, né? Perder o apoio da igreja. Né? Mas a igreja também é muito complacente com a maior parte dos comportamentos desses monarcas, né? Não, sim. Assim, você pode fazer quase que tudo que você quiser, contanto que você publicamente não negue a fé. Né? Então, assim, eu sou um pecador, né? Eu sou um adúltero, eu sou qualquer coisa assim, mas eu sou católico. A ideia era essa, né? Então, assim, dificilmente você tinha um rei que assumia um ateísmo. Não existia, né? Mas um rei que resolvesse fazer isso, ele ia perder o reino dele. Aconteceu, acho que é o rei da Inglaterra, né? Logo no período depois da reforma, que ele queria separar da mulher porque ele não tinha filho. Então, mas ele não se proclama ateu, né? Em nenhum momento. Ele só reconfigura o entendimento da igreja, né? Henrique VIII, ele não é doido, né? Ele era muito, ele era muito doido, né? Mas não tanto, né? Então, assim, ele sabia politicamente que ele não poderia não ser cristão, e até eu acho que ele não tinha nenhuma pretensão de não ser, né? Mas ele tinha as suas próprios desejos, né? Suas próprias, assim, vontades, né? E aí ele realmente faz isso, né? Ele quebra com a igreja, mas ele institui a igreja da Inglaterra como sua igreja, né? Sim, só que ele não faz isso sozinho, ele faz isso com apoio dos arcebispos, dos bispos, né? Todo o clero católico da Inglaterra, que torna-se o clero anglicano. Então o povo, ele não fica assim, olha, o rei tirou, né? Não é isso, né? Quando eu falei isso, é porque eu lembrei lá no século XIV de John Ruiz, entendeu? Sim. Que o rei era amigo dele, o rei queria que ele fosse solto, que a igreja católica tinha prendido ele por heresia, e aí a igreja falou, olha, os assuntos da igreja você não se mete, né? E aí a igreja ameaçou de excomungar o rei, e aí ele ficou preocupado. Acontece mesmo, né? O próprio Henrique VIII, ele quando ele faz a reforma dele, né, e cria a igreja anglicana, ele tinha como primeiro-ministro, na época não era primeiro-ministro, era chanceler, o Thomas More, o autor da Utopia, né? O Thomas More, ele é católico, né? Católico, morreu católico, né? E é santo católico porque morreu martirizado. Ele era muito amigo mesmo, do Henrique VIII. E o Henrique VIII, quando ele proclama, né, que ele é o chefe da igreja, ele começa a exigir que todos os seus súditos o proclamem como chefe da igreja. E o Thomas More, ele se nega a fazer isso porque ele é católico e acaba também sendo decapitado. Ele foi como começou a reforma na Inglaterra, né? Começou desse jeito aí, né? Meio política, né? A reforma na Inglaterra, ela é não só na Inglaterra, mas também na Alemanha, ela é política. Sim, o que a reforma foi, por exemplo, na Alemanha, com Martinho Lutero, foi uma reforma política também. Eram os príncipes eleitores que queriam poder, as terras, né? Queriam a influência da igreja para eles, né? E aí aproveita isso, né? Então, sempre tem uma questão política envolvida nesse sentido. Mas aqui no caso, então, outra pessoa ia perguntar alguma coisa. Eu acho que era o Thiago. Eu ia perguntar, mas vendo para esse pressuposto aí, então Platão não tinha como não ter fé. Pô. Não. Ele não acreditava em nenhum outro deus? Platão acreditava, olha, então, questão assim, Sócrates, Platão, né, e Aristóteles, né, eles provavelmente praticavam a religião pública, isso já é o suficiente, né, praticar a religião pública, e não deveriam se meter muito, né, com discussões teológicas públicas, né, que esse foi o problema do Sócrates, na verdade, né, mas quando você lê os escritos dos dois, você
percebe que parece que eles estão acreditando em um monoteísmo. Entendi. Que existe um Deus que não são os deuses olimpianos, não são os deuses gregos. A ideia dos deuses gregos não parece ser muito filosófica, né? Não parece ser muito lógica, muito racional. Então eles vão abandonando isso, claro, né? Já tem influência dos Xenofantes, já tem influência do Parmênides, do Zenão, né? Toda essa escola eleata que veio antes, né? Que vão demonstrando a existência desse ser, né? O ser para além desses seres contingentes, né? Entendi. Ok? Bom, aí voltando aqui à impiedade, né? Então, se você chegasse publicamente e começasse a falar contra os deuses da cidade, você recebia essa acusação de impiedade. E aí a cidade, ela poderia tanto executar mesmo, que é na capital, quanto te expulsar da cidade, né? As duas formas para poder impedir que você se tornasse uma ameaça para a paz, né? Para a prosperidade da cidade, né? Então, o que aconteceu com Anaxágoras, que a gente não tem certeza do que é que provavelmente ele começou a questionar a religião grega publicamente, e mesmo sendo discipulador, né, mesmo sendo mestre de Péricles, né, ou seja, mesmo sendo tão próximo, né, do grande governante grego, ele não escapou de ser acusado e condenado por impiedade. Por isso ele vai sair de Atenas, formar a cidade dele, vai formar a escola dele também em Lampsaco, que era uma colônia de Mileto. Daí também uma proximidade, né, que a gente já percebe da escola de Mileto com ele, ou dele com a escola de Mileto. Escreveu um livro chamado Sobre a Natureza. A gente viu que todos os autores até agora escreveram obras, todos eles escreveram obras com o mesmo nome, né? Refisis, né? Sobre a natureza. E foi um dos primeiros a questionar a ideia da divindade do Sol e também da Lua, tendo uma visão deles como sendo respectivamente uma quente pedra vermelha e uma terra, né? Então a ideia cosmológica do Anaxágoras, ela incomodava os gregos na época, porque ele começa a olhar para o céu, começa a ver as constelações, começam a ver as estrelas, começam a ver os planetas e começa a dizer que eles são isso, eles são planetas, né? Eles são coisas, né? Não são seres, não são deuses, né? Vamos lembrar que os romanos, né, os gregos também atribuíam inclusive nome dos deuses aos planetas, né? O Mercúrio, que é o Hermes, né, é um planeta e é uma divindade, né? Vênus, que é Afrodite, também. Plutão, também. Que mais? Saturno também. Saturno era Zeus, né? Urano também. Então, todos os planetas. Plutão era Hades, né? Isso, Plutão era Hades. Então, todos os planetas do nosso sistema solar, né? Júpiter, Saturno, Netuno, todos esses planetas tinham o nome de deuses, né? Porque eles representavam esses deuses, né, de alguma forma. E aí o lugar onde esses planetas estavam, quando determinado fenômeno acontecia, ele era lido, né, pelos astrólogos da época como uma mensagem, como um direcionamento de tal deus, né? Então, sabe o que eu acho interessante? Como o cara percebia, né? O cara deu o nome de Plutão a Hades. Como o cara já tinha essa percepção, mano, de que Plutão, tanto é que nem é planeta mais hoje, já tá fora do sistema solar, que era lá longe, onde a energia do Sol não chegava, onde era tudo escuro, e aí atribuiu a Hades. Como é que o cara tinha essa percepção também, que é o lugar de morto, né, de onde você também tá escuro, não sei, acho que tem a mesma relação. Como é que o cara tinha essa percepção? Então, né, é uma intuição, né, é uma intuição, eu acho. Também tem essa questão de ser muito distante, né, porque assim, Hades era um dos deuses menos adorados na Grécia. Quase você não tem templos a Hades em nenhum lugar da Grécia. Porque ninguém adora a morte, né? Só uns doidos, né? Sempre tem um ou outro ali, mas... Então Hades era um deus, assim, meio que temido, respeitado, temido, mas nunca adorado. E deixado sempre, assim, meio que de escanteio ali, né? Eu acho que a ideia, talvez, né, tem um planeta que é tão distante lá, e aí vamos dar o nome dele de Hades, porque está longe da gente. Talvez, né, Hades... Então, como é que ele descobriu que tinha esse planeta lá longe? Realmente tem, né? Como é que o cara conseguiu... Eu não sei te dizer, né? Provavelmente por observações, né, e por
por cálculo e tal, mas eu não sei dizer como que eles chegavam, né, a essas... Os caras eram brabos, é isso que eu tô dizendo. Aí você tem que... Aí tem a parte, né, que não são só os filósofos, né, mas são os matemáticos gregos, eles faziam essas medições, né? Tanto que, acho que Euclides, não lembro qual que era o matemático, que já sabia que a Terra era oval, né? Que a Terra era redonda, e já tinha calculado qual seria o tamanho da Terra, né? E pelos cálculos modernos, ele errou, assim, uma margem de erro pequena, assim, sabe? De alguns quilômetros, né? Porque ele colocou um poste no lugar, um poste no outro lugar, mediu a sombra dos dois, né? Euclides, né? Euclides, acho que é Euclides. Eu acho que foi Euclides, né? Então você vê, né? Como é que o cara tinha, né, condição de fazer isso, né? Cara, uma mente, sim, eleita. Brabo, como você fala. Bom, indo para uma diferença, agora então, entrando mais na filosofia mesmo do Anaxágoras, né? O Anaxágoras, ele vai começar concordando com os eleatas. Então ele vai falar, de fato, né, o não ser, ele não existe, né? Não existe, é impossível que exista o não ser. E ao dizer isso, né, ele vai novamente pensar sobre como então que se explica o movimento das coisas, das transformações das coisas, principalmente as noções de nascer e morrer. Esse problema que é o problema mais assim visível, né, da filosofia do ser. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que o nascer é um tipo de ser e o morrer não é a negação do nascer. O morrer é também um outro tipo de ser. Que no ser existe o ser nascer e existe o ser morrer. E o ser nascer e o ser morrer não são antagônicos. Eles são complementares. Eles são duas realidades que vão uma estar sucedendo a outra como uma continuidade, uma permanência. E assim ele vai conseguir não cair no problema do Heráclito, que é o de admitir que existe um pleno e um eterno devir, né? Não há um devir, há um ser, e esse ser é sempre igual. O nascer é um ser e o morrer é outro ser. Quando eu nasço, eu estou vivenciando a realidade do ser nascer. Quando eu morro, eu estou vivenciando a realidade do ser morrer. Os dois são ser, não é não ser. O que é nascer? Nascer, para Anaxágoras, é compor-se, é uma composição. E o morrer é uma divisão. Mas ele está compondo e está dividindo o quê? Né? A resposta do Empédocles seriam as 4 raízes. Ou seja, o que seria o nascer? Seria uma composição de terra, água, fogo e ar. E o morrer seria uma decomposição desses elementos. Os elementos são eternos, só que eles assumem, né, uma forma de uma mistura que dura determinado período e depois ela vai se modificando para dar origem a outras formas, né? Essas formas estão contidas no ser, então nunca há uma não forma, sempre há algum tipo de forma ou a forma do caos, né? Que é a caótica. Lembrando que o caos também é uma forma, mas é uma forma caótica, né? O caos não é o nada que não está em voga porque ele não existe, né? A ideia de nada, de vácuo, de inexistência, de não ser, é uma ideia que não está aqui sendo defendida de hipótese alguma. Muito influência da filosofia dos eleatas. Bom, o Anaxágoras não concorda com o Empédocles. Por que não? Porque ele vai falar, né? Aí é a frase dele, né? Como efeito, a água, o ar, a terra e o fogo estão bem longe de terem condições de explicar as inumeráveis qualidades que se manifestam nos fenômenos, né? Aí fala assim, bom, tá, você tem terra, ar, fogo, terra,
ar, água e fogo. Mas como é que se explica a árvore, a folha da árvore, o raio, a nuvem, a montanha, o ser humano, o peixe, as aves, as estações do ano, os seres celestiais? Como é que você explica todo o mundo a partir dessas quatro raízes? O Empédocles achava que dava, né? Ele achava que dava para você explicar compondo tudo dessas quatro raízes. O Anaxágoras vai falar, não dá. Por quê? Porque elas são muito limitadas para dar conta de toda a complexidade dos fenômenos possíveis, né? Provavelmente ele está percebendo assim: existem fogos de tipos diferentes, existem águas de tipos diferentes, existem terras de tipos diferentes. E como é que o elemento terra consegue dar conta de toda a diversidade de terras que existem? Mas se fogo, ar, terra e água compõem todos os cachorros que existem, por que existem cachorros tão diferentes uns dos outros? Se compõem todas as aves que existem, por que existem aves tão diferentes umas das outras? Se a preponderância das aves é o ar, elas voam, por que existe uma águia e existe, sei lá, um pardal, né? Por que existe um gavião e existe uma andorinha? Então ele vai falar, olha, é muita diversidade que existe na realidade para a gente resumir tudo a um grupo tão pequeno de elementos variáveis. E aí então ele vai propor que, ao invés das raízes, que existam, para além dessas raízes, elementos menores, que ele vai chamar de espermata. Espermata é a palavra grega para sementes, né? Aí ele vai caminhando para a homeomeria, né? Exatamente. Você vai falar, bom, existem sementes, né? O que são essas sementes, né? São elementos dos quais derivam as coisas e deveriam ter tantas quantas são as inumeráveis quantidades das coisas que existem. Ou seja, se existem 1000 tipos de aves diferentes, devem existir pelo menos 1000 tipos de sementes diferentes. É brabo. Se existem 1000 tipos de árvores diferentes, também 1000 tipos de sementes diferentes. Se existem 1000 tipos de pedras diferentes, 1000 tipos de sementes de pedras diferentes. E assim ele vai derivando, até chegar a um número que é absolutamente infindável, né? Ele vai falar assim, olha, tudo que pode existir, tudo que é possível, né, de existir, já existe em termos de espermata, em termos de sementes, no caos, no caldo caótico das sementes que estão presentes na realidade já criada. Então não é uma questão de criação, mas uma questão de eternidade, né? Ou seja, as sementes são eternas nesse sentido. E elas dariam formas, cores, gostos, sabores, tudo mais que você poderia imaginar, né? Então, o que dá o sabor cítrico para as frutas cítricas? É a semente, né? É a espermata cítricas, né? Mas também tem uma doçura. Então, tem uma espermata de doce. Mas também tem outras, né? Outras qualidades, né? Tem uma que é laranja, tem outra que é verde, tem outra que é amarela, tem outra que é grande, tem outra que é pequena. Então, ele vai construindo assim uma categorização, né? Para dizer, olha, são essas qualidades que formam este elemento e elas se derivam, né? Vão se derivando dessas sementes menores. Bom, essas sementes, elas, segundo a teoria do Anaxágoras, elas poderiam ser divisíveis infindavelmente. Então aqui ele ainda não tem a noção de átomo, que vai aparecer
só com o próximo filósofo, que é o Demócrito. Ele vai chamar, olha, existem partículas, né? E essa é a discordância dele aqui do Anaxágoras, né? Existem partículas de coisas que são indivisíveis, né? Isso é o Demócrito falando. O Anaxágoras está falando, todas as partículas que formam tudo que existe são infinitamente divisíveis. Né? Infinitamente divisíveis. No entanto, toda vez que você divide uma semente, você vai ter duas porções de metades que são elas mesmas da mesma qualidade daquela que você dividiu. Então, mas isso aí não vai na contramão da homeomeria? Não, isso é homeomeria. Mas a homeomeria também não fala da indivisibilidade da matéria? Não, a indivisibilidade é o átomo. Isso, o átomo. Homeomeria não é átomo. Já chego lá, né? Mas a homeomeria é o quê? São as sementes. Uhum. Por que ele tem esse nome? Homeomeria, né? Porque elas são uma semente, ela é qualitativamente semelhante a outra semente. Então daí vem o homeria. Ou seja, a semente do cítrico, ela é qualitativamente igual à semente do doce, que é qualitativamente igual à semente do amargo. Então, quando eu falo qualitativamente, assim, ela não tem um grau de hierarquia, né? Uma é maior, melhor, tal. Elas são todas, vamos dizer assim, iguais, né? Da mesma dignidade, para usar um termo dos escolásticos. Tiago, ia perguntar? Não, tô aqui escutando. Okay. Quando você pega, então... É meio difícil essa. Tá meio difícil, né? É. Quando você pega um átomo hoje, né? Um átomo lá, uma partícula, uma molécula de água, e você divide essa molécula, você tem lá, né? H, hidrogênio e oxigênio, né? Você dividiu ela. Então, no caso, quando eu divido essas duas moléculas, eu não tenho mais água, eu tenho uma outra coisa. Né? Isso é o que Anaxágoras não concordava. Anaxágoras dizia, bom, a semente da água, ela quando é dividida, ela forma duas sementes da água. Quando ela é dividida novamente, ela forma 4 sementes da água. Ela nunca vai ser dividida para ser outra coisa. Ela é aquilo que ela é. Ela é água. Só que ela é infinitamente divisível. Portanto, eu posso, de uma única semente, produzir infinitas sementes. Já que eu posso dividi-las infinitamente, né? Então, a quantidade de sementes que existem são infinitas também. É como se pensa assim, olha, eu tenho uma única semente de água aqui, mas dessa única semente de água, eu dividi ela tantas vezes possíveis que agora eu tenho infinitas sementes de água. Ô, Zac. E todas elas são água. Pode falar. Então, deixa eu ver se eu entendi. Ele descobriu o ser, no caso, né? Que é a semente, é isso? Isso. O ser. Então, o ser é a semente e, ao mesmo tempo, se eu dividir essa semente, ele vai continuar sendo o ser, o outro pedaço da outra semente. Os 4 outros pedaços também vão continuar sendo o ser. Isso, exatamente. Beleza, então entendi. É como se ele falasse assim, ó, no ser existe a possibilidade de uma divisibilidade infinita. Infinita, né? Assim, o ser pode ocupar todos os espaços possíveis, com todas as suas sementes possíveis. Por quê? Porque ele é divisível eternamente, é divisível infinitamente. Então, existe uma quantidade limitada de sementes? Não, não existe. Porque se essa quantidade limitada, se a quantidade de semente não for suficiente, basta que elas se dividam para que elas, então, ocupem novos espaços. Então, as sementes, elas são incriadas, eternas e imutáveis. Né? Estava dando um exemplo agora aqui. Né? Então, separei a molécula da água, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Se eu separo o hidrogênio, eu tenho uma reação atômica, né? E aí, quando eu separei, né? quando eu rompi com o hidrogênio, ele vai decair em outros tipos de elemento químico, certo? Então, a química moderna, né? Aí, estou falando de coisa atômica, né? De divisão atômica.
A química moderna, ela vai quebrando os átomos, né? Quebrando os átomos menores, até perceber que existem coisas dentro deles. E essas coisas são diferentes do átomo em si, né? Tem próton, tem elétron. Aí você quebra, tem outra coisa lá, né? Tem graviton, tem quântico, tem sei lá o quê. Aí você vai quebrando, e sempre tem coisa nova, né? É isso que o Anaxágoras não concordava. Ele dizia assim, não, se tem uma molécula, né, se tem uma partícula de água, né, se tem uma semente de água, ela é água e ela vai ser dividida eternamente para ser água. Nesse caso, então você tem uma limitação aí do pensamento dele, né? E ele vai falar que essas sementes, né, elas são muitas e elas essas numerosas sementes, né, elas formam em sua totalidade o uno. E quando ele fala uno, ele está retornando a um pensamento lá atrás, que é o pensamento da escola de Mileto, né? Lá do Tales, o Anaximenes e Anaximanes. Anaximenes e Anaximandro, né? Que eram aquela busca pela unidade de toda a realidade, né? A unidade. O Anaxágoras falando a mesma coisa aqui, olha, existe uma diversidade de elementos que compõem a unidade da realidade. É isso que ele está falando. Enquanto que lá no Tales, ele fala assim, não, ó, existe um elemento que compõe a unidade da realidade, que é a água, né? Depois Anaximenes, que é o ar, Anaximandro é o áperon. Para o Anaxágoras, ele vai dizer, existe uma multiplicidade de elementos que formam a unidade do ser que é o uno. Então, novamente, ele está fazendo uma busca, a busca de Mileto, mas agora com uma clareza um pouco maior, a de que você não vai conseguir encontrar um único elemento, uma única partícula, uma única origem, né, para todas as coisas, mas uma origem plural, né? Assim, todas as coisas que existem possuem uma origem plural, mas a totalidade das coisas que existem formam uma unidade que é o universo. Tudo bem até aqui? Tudo, agora. Boa, sim. 0 a 10, 7. Depois que o Fred falou, ele deu uma explicação boa. Vai. O universo, né? O universo, para ele, era como se fosse uma grande máquina limitada. O universo é limitado. O universo ele não é infinito, né? Ele tem limites, né? E dentro desse universo limitado, então imagine que o universo lá é uma caixa, né? Para fora da caixa não tem nada, né? Não há, não é que não há nada, é que não existe fora da caixa, só existe a caixa, né? E aí dentro dessa caixa existam todas as partículas possíveis para se formar tudo aquilo que existiu, existe e existirá. Ah, tem sei lá, né? Tem um produto que foi criado a partir da mistura de tal e tal componente químico. Bom, os componentes químicos já estavam lá. Não há uma criação, há uma junção, né? Uma união, né? Uma composição de coisas que vai formar esse novo elemento. Então, como é que a gente faz, sei lá, um carro, né? Um carro é feito da composição de vários elementos químicos, né? Ferro, borracha, não sei, né? Mais qual elementos, né? Que vão formar o carro. Se eu conseguisse dividir o carro, né? Decompor o carro nas suas partículas mais nas suas menores partículas possíveis, né? Eu teria uma massa caótica de partículas. Tá claro isso para vocês? Tá de boa. Vai chegar até no átomo, né? Tá claro. Não, ele não vai chegar no átomo. É isso que eu quero ficar bem claro. O Anaxágoras não chega no átomo. Por quê? Porque ele vai dizer que nenhuma partícula é indivisível. E o que significa átomo? Átomo significa não tomatizado, né? Não divisível.
que não pode dividir. É claro, né? Hoje nós sabemos, né, que pela física não existe átomo. O átomo não existe. Por quê? Porque não existe nada que não seja divisível. Eu não sabia disso ainda não, cara. É Não novidade sabia? pra mim. Não, é novidade pra mim. Eu Ué, sei Também que não. você Que acelerar o isso, átomo- hein? Tu não sabia disso, Ed? Ei, mas eu não sabia. Não, tá de sacanagem. O Edilene fala que tá entendendo. Aí fala que é átomo. Aí o professor fala, não, não é átomo não que eu quero dizer. dizer. Que era átomo, Eu cara. falei de 0 a 10, Sacanagem. porque eu não tô entendendo direito. Então, não sei se você 17. não sei se você sabe, se você já ouviu falar do CERN, né? Que é aquele acelerador de partículas que fica lá Pois na é, o Suíça. acelerador de partículas, até onde eu li sobre isso, o acelerador de partículas ele quantizava um átomo, transformava ele em energia. Então, ele choca um átomo com outro, né? Ele acelera um átomo. E aí isso gerava um quanto, né? Isso, então, o que é um quantum? Um quantum é o que está dentro daquele átomo. Uma partícula bate na outra e ela se desintegra em outras partículas, né? A chamada partícula de Deus, né? A partícula divina. Né? Eu ouvi isso aí, mas eu não sei se isso aí já é algo cientificamente comprovado já, entendeu? Se isso Então, realmente já acontece, que o nego chama até de partícula de Deus mesmo. Então, o nome partícula de Deus, né, que é o bóson de Higgs, né, na verdade, né, que é o termo mais técnico, né, ele foi comprovado, né, mas é que assim, partícula de Deus é um nome não é científico, né, é um nome sensacionalista, né, mas a ideia é a seguinte, né, é que eu pego um átomo, choco ele com outro átomo, ele quebra, e aí por alguns milésimos de segundo eu consigo ver que dentro daquele átomo tinha algumas partículas menores, né, são os gravitons, são essas partículas menores. E o que acontece se eu conseguir quebrar esses menores? Né? Aí você vai quebrando, aí entra numa parte teórica, né, da física, que não tem como a gente saber, porque a gente não conseguiu fazer experimento ainda, né? E aí vai para aquele negócio da teoria das cordas, né? Para tudo ser energia. Tudo mais. Você vê como dá uma olhada nesse trem aí. Dá uma olhada lá para você ver, né? Assim, a ideia de átomo, ela não existe mais dentro, Da né, indivisibilidade do átomo? porque o átomo, né, ele é divisível. Qualquer átomo de qualquer coisa é divisível, né? O que é uma bomba atômica, né? Uma bomba atômica é uma bomba que divide um átomo, né? Ou um átomo de plutônio, um átomo de hidrogênio, né? Ela divide um átomo e causa uma reação de cadeia, né? Então, a ideia moderna, da física moderna, é de que não exista o átomo, fica o nome, né? Porque é o nome de batismo, né? Mas o sentido que ele tinha quando ele foi batizado já não tem mais, né? Então, quem vai criar a ideia de átomo vai ser o Demócrito, né? E essa teoria atomista dele vai valer até Newton, né? Até depois, né? Até o iluminismo, basicamente, né? Quando a física vai ficar tão aperfeiçoada ao ponto de ela conseguir começar a fazer demonstrações de quebras, né, de elementos menores. Bom, então, para deixar claro, Anaxágoras não é átomo. Anaxágoras é homeomeria, é semente. Quem é átomo vai ser o próximo, que vai ser o Demócrito. Aí voltando então, né? Então, imaginem que, sei lá, né? Vamos pensar aqui. Imaginem que o universo, antes das coisas existirem como nós as conhecemos, né? Antes do planeta Terra existir, né? Antes das estrelas existirem, o que era o universo para Anaxágoras? Era um caldo, né? Era uma espécie de caldo de sementes, né? Era uma espécie de, como se pegasse uma caixa e enchesse essa caixa de pedacinhos de Lego, né? Lego. E aí, em determinado momento, você pega aquelas peças e vai montar. Você monta um robô, você monta um cachorro, você monta um animal, você monta um dinossauro, você monta um carro, né? Com as mesmas peças você vai poder montar qualquer coisa. Então, essa é a ideia dele. A ideia de que o universo era um caldo caótico de sementes. E aí, então, vai haver um processo onde essas sementes vão se unir entre umas e outras para formar as coisas que existem. O que é a criação? A criação é uma composição, né? Então, se compôs lá. Várias sementes fez o planeta, de várias sementes fez uma árvore, de várias sementes fez a água, de várias sementes fez isso, né? Mas eu já falo como isso é feito. Então ele fala, todavia tais sementes não são apenas infinitas em número, tomadas em seu conjunto, mas também infinitas quando tomadas cada uma separadamente, ou seja, são infinitas também em quantidade, não têm limite de grandeza nem de pequenez, porque podem ser divididas ao infinito, sem que a divisão chegue a um limite, ou seja, sem que se chegue ao nada
dado que o nada não existe. Tá vendo por que ele fala que você pode dividir, né, essa coisa, né, essas partículas infinitamente? Porque quando você puder dividi-las e chegar a um momento onde você dividiu e aí elas viraram outra coisa, então você acabou de fundar o não ser. Se eu dividir uma partícula de água, vamos supor, né, partícula de água, ao ponto de ela não virar mais água, então eu tenho a água e tenho o não ser água. O não ser água. Isso para ele é inconcebível. O não ser não existe. Portanto, só existe ser. O ser de tudo que existe. E cada ser das coisas que existem tem uma semente, tem uma partícula muito, muito pequena que o compõe. Seria como eu disser para você que cada célula do seu corpo, tanto faz se ela é neural, se ela é célula sanguínea, cada célula do seu corpo é uma semente do ser que está compondo o seu corpo nesse momento. E está também decompondo, porque você está morrendo, né? Você está envelhecendo, né? Então elas estão meio que caindo do seu corpo, formando outras coisas com outras coisas. Bom, pode dividir, já falei isso aqui. E as divisões são sempre em partes, né? Sempre em partes iguais. Então, peguei uma molécula de água, né? uma semente de água, dividi em duas sementes de água, a quantidade das duas é a mesma, né? Então, aí você, ó, quando você está falando de sementes, né? As sementes, elas são de tal qualidade que a sua divisão não acarreta numa perca de quantidade, mas sim numa espécie de multiplicação, né? Ao invés de falar de divisão, a gente fala então de multiplicação, né? Você divide, mas na divisão ela multiplica. Tá difícil ainda? Tá melhorando. Tô entendendo. Tá melhorando. Eu só quero saber, depois que você falou da modernidade, como que fica o estudo então? Os caras antigos falaram que é divisível. Hoje em dia o pessoal fala que não é divisível. Como é que fica isso? Não, hoje ela é divisível. Não, é Então, divisível. voltando pro que era antes, né? O pensamento original. Então, não, hoje, assim, né? Hoje a gente tem claramente, na física pelo menos, né? A física, ela consegue dividir as coisas até determinado momento, né? Até determinado ponto, né? Daquele ponto para frente, o que a física faz é teoria. Então, entra na física teórica, né? É que assim, ó, existe a física experimental e a física teórica, né? A física experimental é aquela que vai lá e faz o teste para ver se aquela teoria física ela tem lastro na realidade. Então, falar, existe buraco negro, né? Isso é uma teoria. Aí você tem que fazer o quê? Experimentos para poder saber se o buraco negro existe ou não existe mesmo, né? Aí você tem que fazer lá experimentos de foto, né? Experimentos de observação de planetas e tudo mais e tal. Então, o que a física experimental faz é dividir os átomos até outros componentes menores. Mas aí é que está o ponto, né? Se você dividir um átomo que você achava que não era divisível, e você viu que dentro dele tem outras coisas, logo, teoricamente, você pode dividir essas outras coisas também, de alguma forma. E aí tem a pergunta: o que vai existir, né? Depois que você dividir todas as coisas possíveis. E aí nós começamos a falar sobre não mais sobre massa, né? Não mais sobre coisas que se comportam como partículas, mas sim como coisas que se comportam como uma espécie de energia, né? Uma espécie de onda. E aí vem a noção de cordas, né? Mas aí você vai falar, bom, a corda, né? A onda também ela se propaga, né? De alguma forma, e ela também é divisível. Por exemplo, você toca violão, né? Então você vai pegar uma corda de violão. Você sabe que quanto mais você aperta a corda, mais você vai conseguir produzir um tipo mas tensiona, né? Harmônicos, né? Harmônicos diferentes. É como se você fosse cortando, né? Cortando, por exemplo, né? Eu pego e eu aperto ela Você está diminuindo o comprimento de onda. Isso, exatamente, né? Mas dá para eu fazer isso infinitamente? Olha, em nível subatômico, talvez dê. Né? E aí olha o que eu falei agora, né? Subatômico, né? Talvez dê para fazer, né?
E aí você sempre vai ter como dividir. E o que vai acontecer quando você dividir? Vai multiplicar. E não dá mais nada, né? Você vai encontrar o não ser? Né? Essa é a grande pergunta, né? Da física teórica no que concerne a essa questão, né? Da física quântica, né? Eu preciso assistir mais Big Bang Theory, velho. Assisti muito pouco. Isso é bem explicado lá, de uma forma bem tranquila, né? Mas se vocês quiserem ler um teórico quântico interessante, né? É o Amit Goswami. Depois eu vou colocar o nome dele aqui. Coloca aí. O Amit Goswami, ele era um físico mesmo. E aí ele virou um físico pesquisando partículas quânticas, né? E aí ele chegou a um ponto, né, da pesquisa dele, que ele começou a pensar que existam outras dimensões quânticas. E essas dimensões quânticas abriram a possibilidade dele trazer para a física novamente a discussão sobre espiritualidade. O que é espiritualidade? São entidades de outras dimensões quânticas. Ele escreve um livro sobre isso, não lembro o nome do livro agora, mas é fácil de achar. É claro que com isso, né, ele deixa os físicos todos putos da vida, né? Fala que ele é uma farsa, né, um charlatão. E aí, então, ele volta a pesquisar a física quântica novamente e faz uma outra teoria quântica ao modelo tradicional só para demonstrar que ele é um físico de verdade. Vocês estão falando que eu sou um charlatão? Beleza, então. Então, eu vou pegar um problema insolúvel da física quântica, eu vou pesquisar esse problema até resolver, vou esfregar na cara de todo mundo que eu consegui resolver esse problema e vou voltar a pensar nas minhas qualidades aqui de dimensionalidade, de espiritualidade. Então, ele é um cara muito interessante de você ler e não é difícil a leitura dele. Bom, então, como eu falei, né? O que é a cosmogênese? A cosmogênese é a origem do cosmos, né? Origem do cosmos. O cosmos, então, é essa massa caótica de homeomerias, né? Como nós estamos falando agora há pouco, né? A caixa cheia de peças de LED. Aí, olha só que interessante, né? Ele vai inserir, o Anaxágoras vai inserir uma outra entidade dentro da visão cosmogênica dele. Ele vai dizer, tá bom, então as sementes, elas existem, né? E elas formam tudo que existe. Porém, eu percebo, aqui eu vou falar como se eu fosse o Anaxágoras. Não que o Anaxágoras falou isso, mas eu acho que ele pensou isso, tá? Ele pensou assim, eu estou vendo coisas que possuem uma certa qualidade artística e de obra feita que evocam em mim a noção de que essa obra, essa coisa, deve ter sido criada por uma inteligência. Então ele vai falar, existe uma inteligência que faz com que as sementes da massa caótica se transformem em algo organizado, ou seja, em cosmos. Teoria do design inteligente existe hoje, né? Tem uma galera aí do design inteligente, né? Exatamente, né? A teoria do design inteligente está aqui. Ela está aqui. A Anaxágoras está propondo exatamente isso. Uhum. Ou seja, se existe um designer na natureza, né, a árvore, né? A árvore tem raiz, tronco, galho, folha, fruto, né? Ou seja, ela tem uma composição que sem aquela composição ela não conseguiria existir. Aí ele fala, se eu inverter as raízes para cima e as folhas para baixo, não ia dar certo, né? Se as frutas das árvores, né, nascessem embaixo da terra, também não funcionaria. Então há que haver uma razão pela qual as frutas nascem aqui, em cima da árvore, né? Que ela tem essas folhas, né? Que a raiz está para baixo, né? Que ela tem essa formatação. Ele fala, isso é um designer, né? Isso é uma forma inteligível. E uma forma inteligível pressupõe a existência de uma inteligência que a forma. Ele vai chamar de inteligência de nous. Né? Nous, a inteligência do universo, né? A inteligência do cosmos.
Essa inteligência pega lá uma molécula, uma semente de X, uma semente Y, uma semente J, e vai compondo o que existe. Então, tudo que foi criado por meio da ordenação dessa inteligência. Tudo bem ou não? De boa, cara. Tô com Salomão, cara. Não é nada de novo debaixo do sol, mano. Aqui, se você trocar a inteligência, por exemplo, né, pelo Logos, a inteligência por Deus, né, por Javé, você vai ter algo muito próximo, né, da narrativa de João. Eu falo aqui do Nous trocar pela teoria do design inteligente de hoje, que nem chama, entendeu? Mas o que é o design inteligente, né? É a existência de uma inteligência. É isso aí. Uhum. É isso aí. Lembrando que isso não está de acordo com o Gênesis. Está de acordo... Por que não está de acordo com o Gênesis? Porque no Gênesis, Deus cria, a inteligência cria as formas, né, o mundo, a partir do nada. Então aí, esse Deus judaico, né, que é um Deus judaico, então, ele é um Deus criador com C maiúsculo. Não existe semente, né? Não existem sementes. Se existem sementes, essas sementes também foram criadas por esse Deus. Antes, então, que essas sementes existissem, não existiam essas sementes, né? Então, a ideia aqui é que, a partir do pensamento de Anaxágoras, você está muito mais próximo de entender Deus como um arquiteto do que como um criador. Tudo bem aqui? Sim. Ok. Ele fala, né? A expressão dele: tudo está em tudo, né? Ali não é título, né? Tudo. Tudo está em tudo. E em cada coisa há parte de toda coisa. Aqui ele não está falando de Deus, né? Aqui ele está falando das homeomerias, né? Quer dizer, se Deus existe, ele também é feito de homeomerias. Se, sei lá, né? Se o espírito existe, ele também é feito de homeomeria. E a homeomeria que faz o espírito é a homeomeria que me faz também de alguma forma. Ou seja, eu tenho alguma coisa da homeomeria do espírito em mim. E como é que ele chega a esta conclusão? A ideia é muito interessante. Ele percebe, por exemplo, que quando você come alimentos, o seu corpo se desenvolve. Então você come um pão, você come fruta, você come carne, você bebe água, e aí então cresce cabelo, cresce barba, cresce os dentes, as unhas, a pele. Então ele vai falar, olha, o que você está fazendo? Você está pegando homeomeria de pão e está compondo dentro do seu corpo aquela homeomeria. Parte dessa homeomeria vai ser jogada para fora, como excreção, mas parte daquelas homeomerias vão formar coisas em você. Então, esse meu fio de cabelo aqui, ele é o resultado da homeomeria da comida que eu comi na hora do almoço. Portanto, olha só como você pode agora começar a pensar em uma teoria terapêutica holística. Aquele negócio que dizia assim, você é o que você come. Isso é Anaxágoras falando. Você é a soma de todas as suas situações, né? De todas as suas circunstâncias. Isso é Anaxágoras falando. O que são as circunstâncias? São a conjugação de homeomerias daquele momento. Eu estou aqui como uma formulação, né? Como uma forma das homeomerias, né, constituídas em mim. Estou evocando palavras que também são homeomerias que estão saindo da minha boca, que estão sendo transmitidas pela rede de computadores, que são homeomerias também, e estão chegando até vocês como homeomerias também. Essa minha homeomeria vai formar na sua mente sinapses diferentes, novas sinapses, novas ideias, novas percepções, que poderão alterar, inclusive, o seu estado físico.
É por isso que, por exemplo, você vai lá num culto, o pastor prega e aí a pessoa sai curada do culto. Né? Explicação de Anaxágoras. Ora, as homeomerias entraram em contato umas com as outras e elas se reformularam. Tá de boa aqui? Tranquilo. Tá de boa, tranquilo. De boa. Então a frase dele: tudo está no ser e nada vem do nada. Tudo que existe veio de alguma coisa e esta coisa são as homeomerias anteriores a ela. Bom, entendemos? Isso é ad eterno? Isso é ad eterno, mas ad eterno no sentido de que anteriormente a nós, anteriormente à existência do homem, poderão ter existido outros tipos de seres, e depois que o homem não existir mais, poderão existir outros tipos de seres também. O homem não é um ser, ele é uma conjugação de homeomerias. Por que não existem mais dinossauros? Anaxágoras vai responder. Porque aquelas homeomerias que compuseram os dinossauros já não compõem mais aquele tipo de forma. Tudo bem? Beleza. E o que é, por exemplo, um robô, né? Uma inteligência artificial? É uma nova forma de composição de homeomeria, que poderá ser aquilo que irá nos substituir enquanto seres. Então, ele está falando, olha, existe transformação, né? Existe mudança no mundo, mas essa mudança não é a saída do ser para o não ser, é só uma composição de homeomerias e uma decomposição de homeomerias. Nessa composição e decomposição, nenhuma homeomeria se perde, elas somente se reorganizam. Elas se reorganizam. E a questão da inteligência. Aí então nós temos duas frases do Anaxágoras. A primeira: todas as outras coisas, ó, ele tá falando aqui da nous, né, da inteligência. Todas as outras coisas têm parte de cada coisa. Então o cachorro tem homeomeria, a árvore tem homeomeria, a pedra tem homeomeria. Existe homeomeria que está no cachorro, que está na pedra, que está na árvore. Eles compartilham homeomerias, né? Claro que cada um com uma proporção diferente e com tipos diferentes de homeomerias, mas sempre haverá um compartilhar mínimo dessas homeomerias entre os seres. Mas a inteligência é ilimitada, independente e não misturada a coisa alguma, mas encontra-se apenas em si mesma. Então, o que ele está falando é que a inteligência, ela não é composta de homeomerias. E por que não? Porque se a inteligência fosse composta de homeomerias, a inteligência seria limitada pela forma como as homeomerias se estabeleceriam a partir dela. Por que eu sou um ser limitado? Porque as homeomerias em mim me delimitam. O meu tamanho, né? A minha proporção, o meu peso, as minhas medidas. Então eu não posso fazer o que eu quiser. Eu tenho limitações que são limitações do meu corpo. A inteligência, ela não tem limitação nenhuma. Por isso, ela pode criar tudo que é limitado. O que é limitado? Tudo que é material. Uma vez que ela pode criar tudo que é limitado, ela mesma não tem limitação. Porque se ela tivesse, ela não poderia criar todas as coisas que existem possíveis. Aqui entramos na mesma discussão que nós tivemos já uma vez sobre se Deus existe ou não existe, né? Em termos filosóficos, Deus
não existe. Por quê? Porque a existência, ela é uma realidade inferior à dignidade de Deus. Quem existe sou eu. Quem existe é esta pedra. Quem existe é essa mesa. Deus não existe. Porque tudo que existe tem uma característica. Ele é limitado. Então Deus é ele é um ser que é. Ele não existe. Que é. Aqui é a mesma coisa. O Anaxágoras está falando que a inteligência é como se fosse uma realidade separada das homeomerias que existe por si mesma, não se limitando a nenhuma delas. Ela é sutil, a inteligência é a mais sutil e a mais pura de todas as coisas, e possui pleno conhecimento de tudo. Né? Aqui está afirmando a noção de onisciência. E tem uma força imensa. E todas as coisas que têm vida, as maiores e as menores, são todas dominadas pela inteligência. Dominadas porque são por ela organizadas. Né? Organizadas, não criadas. Com isto, nós concluímos o Anaxágoras. O Anaxágoras, então, ele dá um passo a mais para a gente pensar a metafísica. Ainda o Anaxágoras, ele tem um pé muito fincado na materialidade das coisas. Mas ele já está compondo, né, um cenário onde nós vamos poder pensar em coisas abstratas, como coisas que existem em si mesmas, que é o que nós vamos ver depois com o Platão. Chegando, hein? Chegando nele. Chegando.